Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da Academia Evoque. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, vamos falar sobre muita novidade, certo? Mas antes disso, eu já quero falar para você se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, certo? Curtir também os nossos vídeos aí e vambora, vamos para cima, porque hoje, irmão, já eu tava ali no hall ali conversando com o nosso convidado, e meu Deus do céu, já tive um podcast ao vivo já, só eu e ele. Bom demais. Tô aqui com o Marcos Paulo, atleta amador, é isso, Marcão? Isso. Que legal, cara, que legal ter você aqui. Enfim, vocês estão vendo, cadê? Bota na geral aqui, ó, pra galera ver. Só aqui de corrida deve ter mais de 2.000 quilômetros, só nas medalhas, tirando os treinamentos. Só de medalha deve ter Não, mais do que isso, será, Marcão? não menos. Menos que nada. Se for fazer a conta aqui, irmão, é muita medalha e atrás dessas medalhas aqui tem uma história de superação incrível, tem uma história vencedora que eu acho que essas medalhas aqui não pagariam a história de vida que o Marcão tem, né não, Marcão? Fica à vontade, se apresenta aí, pessoal. Vambora. Eu fico muito honrado de participar aqui do Evocast. Que legal. Meu nome é Marcos Paulo, sou um corredor amador aí, luta pela minha saúde hoje física, mental e pelas algumas intercorrências que teve ao decorrer da minha vida. Eu sou um dependente químico, Uau. fiz uso de entorpecente, álcool, drogas em geral por 30 anos. E hoje a corrida entrou na minha vida, realmente Deus, né, me ajudou e a corrida hoje está fazendo parte da minha vida e está me ajudando muito. Meu processo foi doloroso, toda a minha vida, como eu estava conversando com um amigo, e hoje eu levo isso como um aprendizado de todas as minhas quedas que eu tive, logo nós estávamos conversando lá, né? Sim. O que aconteceu? Eu tive um. Podia cortar? Pode cortar? Dá pra cortar depois. Fica à vontade. Deixa eu te falar. O que acontece? Eu queria saber o que eu posso falar agora. Tudo. Tudo. Fica à vontade. Ah, você podia perguntar e eu ia responder. Show, não, demorou. Eu vou te perguntando e. Daquilo que você falou. Show, demorou. Vambora. Bom. Tá, pode ser. Pode ir? Tá, vou jogar pra cá. Foi? Quer fazer de novo? Não, demorou, vambora. Aham. Aí eu vou te perguntando e você vai me fala, respondendo. você vai me perguntando, né? Você fala, Marcos, Reiniciei, Show. cadê um errinho aí no seu? Pode reiniciar tudo. Fala, Tá, demorou. Então eu reinicio tudo. Vamos lá. Vambora. qual é o seu nome? André. André? Eu falo olhando pra lá? Não, pode falar pra mim. Como se a gente estivesse conversando. Ah, isso que eu tô meio atrapado aqui, que eu tô Não, indo pra pode lá e olhar eu tô pra Não, conseguindo. pode conversar comigo, tá, de por boa. por isso que eu tô. Não tô conseguindo. Entendi. Relaxa, Marcão. Fique em paz. Tamo do mesmo jeito que nós conversou lá. Tá em casa. É, Tá bom. a mesma coisa. Vambora. Pode ir? Já Pode ir? deixa eu gravar Foi, aqui, depois vambora. eu corto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast da Academia Evoque, um podcast diferenciado, certo? Aqui a gente não vai falar só de academia, não vai falar só de musculação, vamos falar de muitas outras coisas e, enfim, já segue o nosso canal aí, se inscreve no nosso canal, certo? Curte, compartilha e comenta também aí. Meu Deus do céu, tô falando com o nariz hoje, velho. Mas vambora. Ó. Tô com um convidado aqui hoje que tem uma história de vida incrível. Vocês estão vendo aí. Vamos ver ainda as medalhas dele. Só aqui eu já falei, né? Tem mais de dois. Eu acho, chutando baixo aqui, ó. Eu acho que tem uns 1.000 quilômetros, vai. Uns 1.000 km tem aqui, certeza, certeza. E essas histórias aqui, essas medalhas, eu acho que não significam nem 1% da história de vida que ele tem. Uma história fantástica que a gente já conversou ali no hall de entrada ali. Pô, incrível. Enfim, vamos pro que interessa. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta aí também. Vambora. Tô aqui com Marcos Paulo, atleta amador, é isso? Isso. Bem-vindo, Marcão. Obrigado. Que da hora ter você aqui. Já tô realmente motivado pela nossa conversa, Sim. porque de verdade uma história de vida
como a sua, que ainda, né, ainda tá nessa trajetória Trajetória. incrível. E aí, me fala um pouquinho de você, quem é o Marcos, e aí depois a gente vai conversando aí. É um prazer, André, estar aqui com vocês aqui. Aceitei o convite. Eu sou o Marcos, sou aqui um corredor amador, veio da Zona Leste de São Paulo, da região de Itaquera. E o que aconteceu? Eu coloquei um vídeo falando um pouco da minha história, né? Uhum. Um breve vídeo que eu coloquei da minha história. Por que que eu fiz esse vídeo? Eu tinha feito esse vídeo com a minha esposa por outro motivo. E o que aconteceu? Eu sou um dependente químico de álcool e drogas que eu fiz uso por 30 anos, né? Uau. E eu nunca consegui ficar um ano, recaía, 2 anos, no máximo recaía. E em junho agora, eu refletindo sobre a minha vida, eu lembrei que eu estava 4 anos, Carlinhos. Uau. 4 anos. Corrida pela vida. E aí eu falei, pô, não é nada mais justo, né? Do que você agradecer, né? Sim. A Deus, em primeiro lugar. E agradecer o que tá me fazendo bem, a corrida. Sim. E aí eu peguei o vídeo, editei ele, fiz um texto e coloquei na minha rede social, no meu Instagram. E eu comecei a agradecer algumas pessoas. Sim. E eu agradeci a Evoque, Que legal. porque eu fiz uma matrícula na Evoque lá para mim treinar, para mim fortalecer para a corrida. E aí chegou em algumas pessoas, as pessoas entraram em contato comigo, ficaram muito felizes. E hoje eu aprendi muito a agradecer as pessoas que me ajudaram. E porque esses 30 anos aí na escuridão foi muito triste, tá? Uau. E hoje eu agradeço esse mundo da corrida, porque eu tô conseguindo, né? Manter minha mente bem, Saudável. minha saúde mental totalmente diferente. Me tirou Sim. de vários círculos de amizade que eu tinha, meus círculos de amizade hoje são totalmente Sim. diferentes. Eu tenho vários desafios. Eu entrei em vários desafios aqui, desde a minha primeira medalha de 5 km, que Sim. eu quase morri, Uhum. até a última que eu fiz de 46 aí, e outros projetos. E outros que, meu Deus do céu, o cara não vai parar de correr. A própria muralha que eu te falei, que Show. eu fui fazer essa prova aí, quando eu cheguei lá, eu achava que eu não ia conseguir, Que incrível. e eu fui e terminei, cara. Que bacana. Mas calma, vamos começar do começo. Sabemos que você teve aí esse tempo de seus 30 anos aí, a gente nem vai entrar muito nesse assunto, mas eu quero saber onde que virou a chave, realmente, como foi, você já me contou essa mudança de chave da sua primeira corrida. Como foi para chegar nessa sua primeira corrida? Conta aí pra gente. Foi para chegar? Tem uma galera lá na Zona Leste, no Parque do Carmo, que eles sempre estão treinando lá. Sim, E igual eu te disse, né? Eu tinha saído de uma casa de recuperação, vou contar aqui para o sim, pessoal entender. E o que aconteceu, cara? Eu saí, foi em 2021, e fui morar bem próximo do Parque do Carmo. Só que no meio desse caminho eu tive uma recaída, né? sim, Vou contar aqui porque foi um momento ali de virada de vida também, né? sim, Antes de eu entrar na corrida, o que aconteceu? Quando eu tive essa recaída, uma única coisa que eu pensava era... Eu pensei, não vou conseguir. Nunca vou conseguir me livrar, né? uhum. Da Tá bem, né? Enfim, livrar da droga, da bebida, nunca mais vou conseguir. E eu lembro até hoje que eu liguei pra minha mãe lá em Araraquara, ela morava lá. Falei, mãe, vem aqui. Eu tô precisando da sua ajuda. E por que eu falei isso pra minha mãe? A minha esposa estava viajando com a filha dela em Minas. Falei, vem embora porque eu preciso da sua ajuda. Por que eu falei isso? Porque eu tava querendo... Naquele momento ali eu tava desesperado, querendo tirar minha própria vida. Uau. E, como eu te disse, né? Eu tinha combinado com a minha mãe. Minha esposa estava vindo embora, acho que na mesma semana de Minas com a filha dela. E eu lembro que eu entrei no quarto chorando, sozinho, sem força nenhuma. E fui pedir ajuda para Deus. E veio uma voz e falou comigo que ia me ajudar. Uau. Sabe, aquele dia ali, sabe, senti um alívio tão grande. Aí passou um dia, no outro dia eu já liguei para minha mãe. Falei, mãe, não precisa mais de mim, não.
Aí a esposa chegou, eu tava mal pra caramba, fez o que tinha que fazer, ela me ajudou. E a partir daquele dia ali eu falei, vou começar a fazer uma caminhada, né? Fui pro parque. Porque eu Sim. encontrei no parque meus camaradas lá, que corria há muitos anos. Um tinha me dado um tênis um tempo atrás pra Uau. correr, eu não usava tênis, o máximo que eu tinha era um sapatênis. E comecei a fazer caminhada, caminhada, caminhada. Teve um dia que eu saí do prédio para fazer uma caminhada que eu lembro que eu caí na frente do prédio, porque eu sentia muita dor no joelho, né? Eu era muito gordo, era Sim. obeso. É, não, você falou 140 quilos, você tinha? 148 quilos, Caramba, Marcão. entendeu? Então eu era muito obeso. Aí nessa época eu tava perdendo peso, porque eu tinha saído de uma clínica, eu tinha usado muita droga, então eu tinha emagrecido. Sim. Aí eu não tava comendo bem, então. Mas aí eu comecei a fazer que eu insisti. Essa fase, assim, eu vou te fazer algumas perguntas no meio, até de curiosidade mesmo. Essa parte, assim, você sentiu que era mais uma guerra mental do que física. Era mental, porque pra mim, aí eu falei, vou ter que fazer uma coisa pra ter uma fuga, né? Sim. Dos meus demônios que ficavam Sim. pensando nisso. Porque quer dizer, eu tinha que gastar energia com alguma coisa. E meu tempo, meus 30 anos aí, o que eu consegui fazer nada. Meu tempo ocioso era bebendo, fazendo uma coisa errada. Eu conseguia parar por algum tempo. Sim, Só que eu sabia já que eu ia voltar. sim. Eu não sabia o dia e a hora. Era só uma É pausa. uma pausa, aquele eu vou dar um tempo e vou voltar. Eu sabia Sim. disso. E ali, que eu tive aquele encontro ali, que eu falei da oração ali com Deus, eu percebi uma coisa muito forte, né? E eu falei, não vou voltar. E aí eu comecei a procurar, foi na caminhada. E nesse meio tempo, foi de 21 para 22, de 2020, aí eu tava fazendo uns trotinhos lá, meus colegas, tudo correndo, e eu andando. Essa época você já tinha emagrecido Eu já bastante. estava emagrecendo já. Legal. Tive um emagrecimento muito grande, porque na última vez que fui internado, praticamente eu não comia, só consumia o álcool e droga. Então Sim. eu fiquei muito magro já, mas eu estava malzão mesmo fisicamente, Sim, mentalmente. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer caminhada, comecei a fazer uns trotinhos. Aí no mês, eu lembro que a minha primeira corrida foi essa daqui, Essa né? daqui. Essa daqui. Sim. Eu tinha uma conta digital no banco, eu te falei, né? Uhum. Eles mandaram convite. Mandaram convite. Se eu queria correr a corrida. Ou de 5, era de 5, 10 ou 13, de 15. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu, E nos trotinhos que você fazia, você lembra quanto o máximo que você conseguiu já correr? Vai, uns 3 quilômetros? não, nem 2. Nem Caramba! 2. Eu sempre que a volta lá no parque ali em Sim. cima era 5 quilômetros, eu fazia ainda. Uma hora. Uma Caramba. hora, entendeu? Assim, embaixo. E aí eu lembro que eu liguei pro meu amigo Cláudio lá e falei pra ele assim, Cláudio, eu ganhei um convite aqui pra fazer uma corrida. Ele falou, se inscreve, vai treinar. E o Cláudio era brutão. E aí eu falei, vou me inscrever. Me inscrevi, cara. Fiquei mó feliz. Fui lá, peguei o kit, cara. E, caramba, eu não Nossa. acredito, cara. Cara, o dia que eu cheguei no Pacaembu pra correr a corrida lá, mó emoção. Eu fiquei na área VIP lá da empresa. Sim. E eles cuidaram de mim, assim, foi mais legal. Mas vou te falar, cara, a hora que deu a largada lá, o bicho pegou, porque eu não estava preparado para correr 5 km. Sim. Foi pra Pacaembu, né? Foi para quem é quando você desce, né? Sim. Aí você tem que subir aquele viaduto, você Nossa. vê, aquele viaduto ali quase me matou. Meu, Nossa. quase eu morri nessa prova. Fiz eu ficar A vida inteira fazendo coisa errada pra morrer na corrida. Aí eu vi aqueles tiozinhos lá, os senhores, né? Corredores, Sim. passava por mim pra uma senhora, mas tudo, sabe, 70 anos, de 80, e eu ficando pra trás, eu fiquei desesperado. Falei, cara, o que que eu tenho, cara? Sabe, Caramba. onde eu falei, tá vendo? Aí eu fui ver, cara, ali eu percebi o meu estado físico, e depois eu vi o estado físico mesmo. Falei, cara, eu não sou nada, cara. Uau. Olha só essas pessoas correndo, parecia, passava assim, andando, correndo por você, sumia, e eu, daquele desespero, eu acho que eu fiz essa corrida quase uns 50 minutos. Cheguei lá com a língua pra fora, quase morrendo. Mas fez os 5 km. Fiz os 5, Tá. beleza, fiquei muito feliz. Gravei um vídeo até eu subir naquela ponte, quase morrendo, mas eu consegui gravar, tá até lá no Instagram, lá da primeira, lá atrás. Cara, depois daquele dia eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida. Uau. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer, eu vou continuar correndo. Vou correr, vou treinar e vou fazer uma prova de 10 km. E aí eu tinha que ter objetivo, porque Sim. a minha vida toda, ela foi na procrastinação, né? A pessoa que não tem meta nenhuma na vida. Sim. Não tinha meta. Minha meta Sim. era acordar, beber, usar droga ou dormir. Sim. passar Seu o dia hiperfoco de fato virou a É. corrida. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu escrevi
Da primeira de 10, cara, que apareceu, eu fui lá e me inscrevi. Mesmo sem aguentar de Não, eu falei- 5, falando, não. Não, vou me inscrever. Eu vou treinar. Aí eu ia lá pro parque treinar, porque é próximo de casa. Treinava, depois eu fui de 5 para 10, para 15. Cara, Caramba. muito doideira. Os caras, aí, tipo assim, mas todas as provas eu sofria. Sim. Mas eu vou te É isso que eu falar. ia te perguntar. Mas esse negócio me tornava cada dia mais forte. Sim, É muito louco, mas a pessoa, eu não aconselho isso pra ninguém. Mas no meu caso, eu tinha que ter aquilo. sim, Eu tinha que ter aquele objetivo ali pra sim. mim não parar, cara. Era uma motivação, por mais que seja, tinha sido uma dor, mas era uma motivação pra continuar. Pra continuar. E eu fui continuando. Eu falo que até hoje aí eu não sei correr, né? Mas Meu Deus do céu, você não sabe correr? aí, só que chegou numa época, acho que foi 2022, os amigos meus fizeram a maratona, né? Essa daqui, que eles Sim. fizeram lá no. E eu vi, né, meu, o vídeo da prova, eu falei, nossa, que vídeo insano, né? Que lugar doido. E eu lembro que eu falei pra eles assim, meu, você não conseguiu fazer a prova? Aí um falou que eu liguei pra um. E você tinha feito quanto antes Eu dessa tinha prova? feito nem de 20, mas eu tinha feito até 15. Caramba, E velho, eu que tava bem loucura. pesado, bem mais pesado, né? Ainda Sim. tô pesado ainda. E aí eu liguei pro. Eu lembro que eu liguei pro Rony. Não, Marcão, você vai conseguir sim, não, você tá treinando, você é fera. Eu liguei pro Claudio. Não, você vai fazer. Sim, você vai treinar comigo. Eu falei, nossa, o bicho é mó bruto. E eu fui me inscrever, cara. Antes de fazer uma de 21. Aí nesse meio tempo, um amigo, esse Cláudio, que mora em São Paulo, lá perto de casa, sofreu um acidente. O Rony mora na praia. E eu fiquei desesperado. Falei, pô, me inscrevi na prova de 42. Que era pra ir com os amigos, Aí, vou ter que ir sozinho. treinar, eu tive que arrumar um treinador, né? Um camarada treinador a conseguir. Agradeço muito, cara, esse cara, Claudinei Souza, da Sim. CR lá. Me ajudou muito. Eu lembro que ele falou pra mim assim, você já fez uma prova de 21? Não. Aí ele falou, pô, como você vai fazer a muralha? Eu não andei nem de carro 21 quilômetros direito. Fui lá, cara, fui treinar com ele, treinar. Fiz de 21, as provas de 21, eu consegui fazer prova de 21. Mas, tipo assim, né? No Caramba. limite, sabendo que a outra prova era altitude e tal. E fui, cara, pra prova lá. Eu fiz a 21, fiz a 30 da Roca aqui também, Sim, no mesmo ano. Fui Sim. treinando, mas eu treinava com vontade mesmo, sabe? sim. Falei, vou vencer, vou conseguir. Aí eu cheguei lá, eu lembro que eu fiz essa prova da muralha, né? 2023, cara. Cheguei lá Caramba. na cidade, quando eu vi aquela montanha, eu falei, meu Deus do céu. Subi lá com meu amigo, falei, meu, se eu tivesse vindo aqui, eu não tinha me inscrito. Falei pro Rony, ei, Marcão, não, você vai conseguir. O Rony, ele se machucou, não pôde correr, mas me Sim. acompanhou, cara. Eu quero Uau. agradecer esse cara, velho. Ele foi lá comigo, na prova, mesmo machucado, ele me Caramba. acompanhou, ficamos juntos na mesma pousada. Ele acompanhou eu na prova, esperou eu chegar, filmou. Que legal. E eu agradeço muito, porque foi muito importante. Sim, Se eu fosse sozinho, não sei. sim. Mas foi muito importante a força que ele me deu, né? E aí você subiu na Eu montanha. subi lá Conta pra- essa história que é boa. Eu derrubando tudo. Eu subi lá no pico dos 1.300 metros, né? Meu Deus do Eu céu. falei assim pra ele, cara, meu, se eu tivesse vindo aqui antes, eu não teria me inscrito. Eu lembro que o rapaz da prova que me entregou o kit também, era o diretor da prova, se não me engano. Ele falou, e aí, vai fazer a prova? E eu tava bem fortinho, né? Sim. Eu falei, não sei se eu vou conseguir. E ele pegou na hora do negócio, não, você vai conseguir. Eu falei, cara, eu subi lá, meu, tô com medo, não sei. Só Deus sabe. Aí eu lembro que ele falou, quando você chegar, eu vou estar aqui te esperando. Cara, eu Isso te cheguei, deu uma força. eu passei nos pontos de corte. E até o final eu cheguei 15 minutos, um minuto antes de você ser eliminado da prova, né? Uau. E ele tava lá, cara. Ele levantou, tava chovendo e veio me dar um abraço. Caramba. E eu consegui, cara. Caramba, Marcão. E, pô, meu, aí depois daquele dia ali, tem uma frase nessa prova, de outras edições, que fala que o impossível não existe. Sim. Entendeu? E é verdade. Eu consegui. E aí, Caramba. mesmo depois terminando a prova, eu vi algumas pessoas que não conseguiram, né? Uhum. Bem melhor fisicamente que eu. Não sei, cara. É, você até comentou que chegou até um ônibus de uma galera, Não, tudo atleta e tudo porque mais. O pessoal pode acontecer tudo, né? Sim?
você pode acontecer tudo nessa prova, né? Qualquer prova. Pode dar uma. Você pode romper alguma coisa, muscular, um tendão. E você não conseguir, né? Porque por tempo, né? Não é uma prova assim igual que se corre em São Paulo, que é plano, mas Sim. Então, vai acontecer É mais tudo. pesada, né? Vai acontecer, eu vou fazer essa prova novamente agora, na muralha, e pode acontecer tudo, mas a gente tem que se preparar, né? Sim. Física e mentalmente para ir lá bem. E justamente isso que eu queria te perguntar. Como que é, assim, o físico a gente sabe, a gente entende, é visível, né? O físico você precisa ter uma preparação, precisa ter tudo, algo preparado realmente para uma maratona dessa. Mas e o mental? O mental é na hora, né? O mental é você brigando com você mesmo ali e vambora e tentando buscar motivação. É, Como que é essa parte para você nessa a partir do momento que você começa a corrida até chegar? Como que é na sua mente isso daí? cara, a preparação, eu vou te falar, o mental, eu costumo. Hoje estou treinando bastante com a rapaziada, Sim. bastante treino longo, assim. Mas eu aprendi uma coisa, cara, que eu fazia muito treino sozinho. Longo, curto, longo, então. Aí você começa a trabalhar, sabe? Isso te Você preparou mais, você acha? hoje, hoje, hoje eu me conheço mais, depois de, Sim, deixa eu ver, 22, 23, depois de 3 anos e pouco, eu tô me conhecendo mais, meu corpo, sim, meu estado físico e mental, porque durante a corrida, assim, às vezes eu não gosto de conversar muito. sim. Eu gosto de Refletir, refletir, falar um pouco dele. Eu gosto de observar meu corpo, detalhes que eu não fazia isso antes. sim, Tipo assim, uma dorzinha, um sim. incômodo, sabe? E eu gosto de correr um pouco no silêncio, eu não gosto de ouvir música, eu Sério? não ouço música. Eu Caramba. gosto de, sabe, é, entrar no modo flow mesmo e Aham. ficar, sabe, você ir embora. Então, assim, na corrida, no dia da corrida, prova, eu tô muito ansioso, né? Eu sou uma pessoa ansiosa de natureza. Sim. Você imagina eu sendo um cara que vivia a milhão, né? Uhum. Agora 220. Sim. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. Antes, no dia, eu fico daquele jeito. E, cara, eu falo minha esposa, fiz uma prova aqui, ó, de 46, essa daqui, ó. 46 quilômetros, cara. De gratar? Eu não tava bem. Sim. Eu não tava bem, mas eu falo pra minha esposa, não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. E depois que dá a largada, parece que eu tiro força de onde não tem, cara. É um hiperfoco É e um vai. hiperfoco. Prova também aqui, ó. Eu menti, uma coisa maluca que eu fiz. Eu fui me inscrever nessa prova Rio do Rastro aí. Cara, ela é surreal, insana. 42 km. 42. Rio do Meu Deus do Rastro. céu. É insana. Aí eu falei, não sei de onde eu tirei força, cara, pra chegar no final, não sei. Mas eu tirei força, entendeu? Então, Sim. assim, eu falo que o que me move hoje, assim, hoje eu tô mais consciente, tô Sim. treinando, eu acho que tô treinando mais correto, tô conhecendo o meu corpo, mas eu fiz umas coisas que não deveria, você entrar numas corridas que você não teve o treinamento adequado, Sim, certo? mas eu acho que até assim, eu vendo e ouvindo um pouco da sua experiência, eu acho que talvez se não fosse assim, você não. Talvez se fosse assim eu não conseguiria. Entendeu? Eu tive que Pelo fato de você vir de uma buscar posição de drogas e tudo mais, ser muito intenso muito nisso, intenso, muito intenso. talvez se você, até você comentou comigo, talvez se você não tivesse sofrido isso, Sofri. você hoje não estaria bem agora treinando certo e tudo mais. E você sabe as consequências, Sim, os pontos fortes seus, os pontos fracos. Eu aprendi. sim, Hoje eu sei o que. Hoje eu sei. Eu falei assim, eu não tô aprendendo, né? sim, Mas pelo menos eu tô me conhecendo melhor. sim, Hoje eu consigo fazer treinar melhor, sim. sem desespero. Meu negócio não é correr mais rápido, ser melhor. Uhum, Eu preciso só ser melhor para mim, cara. é Eu isso. aprendi uma coisa tão assim, eu vejo às vezes umas coisas assim que não é para mim. Sim, Eu só preciso de ter paz, cara, na hora que eu tô correndo. Chegar em casa com a minha medalha que eu fui buscar ela, sabe? sim. E eu dormi feliz, cara. É isso. Talvez, é o que a gente falou, né? Talvez esses 4 anos aí agora, você na corrida, você vivendo isso, foi realmente esse tempo de
ser intenso, sofrer e tudo mais. Aí agora talvez é a mudança de chave, que você vai treinar certo, que você vai buscar Né? Mas um tempo melhor, um mas tempo melhor. tudo bem, né? Se não tiver também. Eu vamos supor, eu fiz prova com quase 6 horas, hoje Sim. eu quero fazer com 5. Sim, Eu fiz uma prova, como que fala? Final de semana, Estado da Velha de Santos. sim, você falou. Meia hora menos esse ano. Caramba. Uma prova muito difícil, Sim. aquela prova lá. E eu, com o joelho doendo, não consegui fazer em meia hora. Sabe, não foi muito esforço meu. Sim. Foi as minhas atitudes. Uhum. Mudaram durante os treinos, algumas coisas que eu tive que encaixar. Mais umas dificuldades nos treinos lá pra mim. Então, assim, eu ganhei um troféu, não, cara, eu ganhei minha medalha tão feliz. Sim. Fiquei tão feliz, cara. Eu falei, caramba, tá falando, cara, olha a diferença do ano pro outro, quase meia hora, cara. É muito Sim. tempo, cara, com a corrida. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje eu quero estar melhor, cara. Melhor fisicamente, mentalmente, sabe? E o mais importante, cara, que eu hoje, antigamente, igual eu conversei com você, antigamente eu sabia que eu ia recair. Sim. Sabia. Não sabia o dia e a hora. Uhum. Hoje não. Que legal. Hoje não. Hoje eu sei que eu vou. Eu falo, eu tô vencendo, né? Sim. Tô vencendo porque. Porque ontem eu fui no velório de um amigo meu. Esse amigo sofreu muito. Igual eu. Por anos. Entendeu? E o que acontece? Eu fiquei muito refletindo sobre a vida dele, que não é diferente da minha. E ele tá há muitos anos, cara, já limpo. Ele deu mais de 5 anos limpo. Uau. O cara que ficou a vida inteira, sabe? Na escuridão, igual eu fiquei. Sabe? Sofrendo no silêncio, uma morte silenciosa que é. Sim. Eu fiquei pro irmão dele, os irmãos dele. Seu irmão venceu. É triste. Mas se eu contar nessa mão aqui, ó, eu conheço 5 amigos meus do tempo que eu tava na escuridão que morreu vencendo. A maioria você vê a notícia. Morreu Uhum. na dependência, no álcool, Sim. na droga. Quando você vê um amigo, cara, que venceu, cara, é coisa meio, sabe? Aquilo ali ontem ele, parece que ele, por mais triste que seja a morte, Sim. A mas, motivação de saber que o cara. sabe, você fala, Sim. caramba, meu, eu não vou desistir, sabe? Então, assim, por mais triste que seja, cara, a, a morte, mas o cara não morrer, cara. Eu falo pra mim, cara, é pior. Quem tá na situação sabe que morrer assim é triste demais, cara. Sim. Então hoje, eu tenho tanta fé, eu tenho primeiramente fé em Deus, né? Que Deus Amém. me ajuda muito. Mas eu falo, hoje eu não tenho, não. Eu não penso assim, eu sei, igual eu sabia, eu sei que eu vou voltar. Eu não vou voltar, cara. É Hoje eu isso. acordei e Amém. falei pra mim, eu não vou voltar. Amanhã, se eu acordar de novo e tiver saúde, eu vou acordar e respirar esse ar, eu vou falar, não vou voltar. É É só isso. por hoje. Porque o dia da manhã Deus pertence, mas é só Sim. por hoje, eu não vou voltar. Então eu sei que a minha vontade de viver hoje, de viver 4 anos, que é o máximo que eu consegui. Mas essa vontade de viver minha assim hoje, eu falo, não, nunca mais, entendeu? Mas nunca mais é muito longe. Então só por hoje Sim. tá bom demais. E é só o começo. Só o começo. E o esporte, a corrida, igual eu tava te falando, Sim. estava te dizendo lá na sala. Eu acho assim, todo mundo que tem um vício, é usuário de droga, ou é alcoólatra, ela tem que ter, cara, Um hobby. um hobby. Aquele velho, o hobby. O esporte, cara, é o melhor hobby que existe para essas pessoas. Igual eu falo, eu era depressivo. Eu tenho uma caixinha de primeiros socorros. Na última vez que eu fiquei numa casa de recuperação, eu levei aquela caixinha. Sim. Lotada de psicotrópico, cara. Porque eu Uau. fazia tratamento no CAPS, então eu bebia, usava e tomava remédio, bebia. Só que assim, cara, aquele monte de remédio. Tomava 20 comprimidos por dia, 15, 10, não importa. Tratar depressão, tratar todos os problemas mentais. Meu irmão, não tomo nada mais. Uau. Acabou. O esporte, eu falo pra minha corrida, cara, ela me libertou. Tirou remédio.
eu gosto de falar pra você, ó, é muitas camadas, né? Sim. Nós estávamos conversando. Uhum. Não é só eu parar de beber, Sim. de usar droga. É muita coisa envolvida, né? O dependente químico, ele, ao longo do tempo, igual 30 anos, assim, Sim. que é muito silencioso, né? Que você vai ser, essa doença é muito silenciosa, assim, vai te ferrando. Então, ela tem a camada mental, física, você começa, você age de outra forma, né? Sim. Perante a sociedade. E eu, igual eu tava te falando, assim, tem muita coisa que eu tento me corrijo, né? Eu faço uma coisa, o jeito de falar, o jeito de agir, né, principalmente. Sim. O jeito de agir. E eu me cobro muito, porque é muita camada que ficou ainda. Sim. Ah, o Marcos tá bem, parou de usar droga. Não, benção. Cara, mas mal as pessoas sabem que eu tenho a mesma doença ainda, Sim. só não uso droga. Sim. E esses 30 anos, eles devastou a minha vida. Assim, E não sei se eu vários- posso te falar, mas eu acho que esses 30 anos acabaram com o seu caráter. Acabou tudo. E você tem que vir reconstruindo tudo de novo, né? Sem dignidade nenhuma. É. Igual eu fiz o vídeo. A pessoa, não existe você ser um alcoólatra digno, cara. Não existe Sim. você ser um dependente, um usuário de droga digno. Você não Sim. tem dignidade. Você é escravo. É isso aí. Você é escravo. Então, assim, você deixar a escravidão é o primeiro passo. Sim. Depois você tem que recuperar sua autoestima. Várias camadas. Sim. O seu jeito de pensar, o seu jeito de agir com as pessoas. O seu jeito de agir com você, primeiramente. Sim. Entendeu? Não é tu agir bonitinho aqui comigo. Sim. Como que eu tô agindo? Se você não se Se eu ama, como que você vivo vai isso. amar outra pessoa? Como que vai? Entendeu? Então você tem que se reinventar, Sim. renascer, de Sim. verdade. Porque não é fácil. Hoje, às vezes, as pessoas falam, eu parei de usar droga, mas você mudou de vida? Uma vez, Isso aí. Suas atitudes, né? se você não muda de vida, eu ouvi falar assim, uma vez eu ouvi isso. Eu falar, Marcos Paulo, você tá na clínica, parar de usar droga é fácil. Parar de usar droga é fácil. Quero ver você mudar de vida. Porque suas atitudes continuam as mesmas. Isso lá atrás, alguns anos atrás, 2007, Uau. 2007 eu ouvi isso. Eu estava internado. Porque suas atitudes tá de um, Sim. entendeu? Então, assim, é uma coisa que vale a pena na minha vida. Sim. Parar de usar droga até é fácil a gente falar, né? Se Uhum, você não sim. mudar de vida, você vai voltar. Sim. Então você tem que mudar muitas coisas, né? Não é só. É o recomeço de É o verdade, começo, né? igual eu tava te falando, você não. Hoje pode até me falar que eu sou egoísta, mas eu não sou egoísta, eu me amo, eu me Sim. protejo. Eu não vou ficar numa esquina que eu ficava. Eu não vou ficar numa pracinha com as pessoas na beira de um campo, que não é meu lugar mais. Não é, cara, Sim. não é. O meu lugar hoje o melhor lugar do mundo hoje, eu falo com toda certeza e falo com minha esposa, é dentro da minha casa. Legal. Sabe ali, ó, junto com a família? Sim. Eu sou uma pessoa hoje, eu sou doméstico na fé, então servo de Deus. Sim. Vou na igreja, Legal. trabalho, treino na academia e corro no parque. E participo de algumas corridas. Fora desses ambientes, eu não estarei. Sim. Então, assim, mudou tudo totalmente. Você vai se remodelando, É você se conhecer mesmo, né? entendeu? Aí você vai definindo, né, das pessoas. Não tem como você tá junto mais. Sim. Mas a corrida, ela tá me ensinando muita coisa ainda, assim, tá me ajudando demais. Que Eu legal. falo para todos, sem exceção. Depressão, álcool, droga, qualquer vício que tenha, esse hobby do esporte é o melhor. Uhum. Escolha, né? Uma vez a pessoa não vai correr, faz outra coisa, bicicleta, Sim. não importa, faz uma academia. Sim. Nossa, aí parece que vai te limpando, Uhum. a parte física, né, mental, assim, e a parte espiritual, né? Eu Sim. te falei. É importante, né? A parte espiritual é mais importante. Eu falei pra você, por que eu sabia que eu ia recair? Porque a minha parte espiritual Uhum. A base, né? é a base. Eu falo para as pessoas assim, eu carregava 50 quilos, tem uma hora que eu não aguentava, na hora que eu não aguentava, eu recaía. Sim. Eu coloquei Deus na minha vida, coloquei uma parte espiritual, sabe? Você ter convicção da sua fé. Eu tenho Sim. convicção da minha fé. Acabou o peso.
eu sou um dependente químico, sou um alcoólatra, sou um dependente de droga, mas eu não faço uso. E vou te falar, não carrego esse peso, porque Deus sempre está me ajudando. Uau, É a fé, sim. a fé, sabe, que eu tenho hoje que E antes de você ser tudo isso, um dependente químico, antes de você ser tudo isso, você é um filho de Deus, né? sou filho de Deus, eu sempre cresci É isso. eu cresci dentro da igreja. Perdi, igual eu tava te falando, eu perdi tudo que eu construía, eu perdia. Eu trabalhava numa empresa muito boa, perdi, abandonei o emprego, trabalhei em outra, trabalhei. Aí eu sempre dava um passo para frente e 10 para trás. Sim, Entendeu? Aí hoje, totalmente, hoje não é. Porque eu já sabia, né? Que aconteceu uma coisa de errado comigo. Hoje não, é totalmente diferente. A vida, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais preparada que legal, para qualquer situação. que Para bacana. qualquer situação eu falo, eu sou uma pessoa preparada para qualquer situação, porque eu sei onde eu andei. Sim, Eu sei quem eu sou hoje. Antigamente, eu não sabia nem quem eu era. sim, Hoje eu me conheço, sabe? Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu posso chegar, sei até onde eu posso ir, até onde sim, eu posso ir, entendeu? Então é muita diferença. É muita diferença de você não saber nem quem você é. sim. Você viu? Quando você é um escravo, você não sabe até onde você pode ir, É isso aí, você não pode dar um passo a mais. Hoje eu não sou esse escravo, é isso entendeu? aí. A gente não tinha dignidade, hoje eu tenho, sabe? Durmo em paz, Sim, acordo em paz. É isso. é isso aí. Caramba, que incrível, Marcão. Ô, a gente poderia ficar 5 horas aqui conversando de tudo que é muito bom. Como eu falei, a gente já conversou bastante lá fora. A gente é difícil trazer tudo, toda a sua vida em pouco tempo, né? Não dá. Mas eu tenho certeza que a galera que assistiu isso daqui, certeza que se sentiu tocada, se sentiu mexida com o que você carrega. É, como eu falei, esses 30 anos que você passou, nesse tempo que você fala de escuridão, não apagam o que Deus tem na sua vida, né? Nada pode apagar isso. E toda a sua história realmente é uma história de exemplo. Por mais que as pessoas falem, pô, eu tenho certeza que você já viu, mas eu viveu 30 anos na droga e agora tá querendo ser o melhor, tá querendo ser não sei o que. Não, não é isso, não é sobre Não é isso, sobre isso. né? Não é Não sobre isso, é isso. realmente sobre Não é. saber quem você é, saber que Deus tem um plano maravilhoso na vida de cada um. Verdade. Talvez você, alguém que assista aqui, fala, pô, mas eu nunca usei droga, mas talvez você fez coisa pior, fez coisa, enfim, isso e não é um mérito isso, né? Isso não é um mérito, tenho certeza que ele não se orgulha disso, nem um pouco, né? Mas, de fato, é uma história de exemplo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Como eu digo pra mim, às vezes antes eu chorava muito de tristeza, cara. Ah, Hoje eu choro, cara, ainda. Continua, mas é diferente. é O isso. choro é diferente. É o choro de você estar ali, né? Lutando todos os dias e falar, tô conseguindo. Tô Ah, vencendo, sabe? E você poder passar uma mensagem, porque para quem. Eu duvido um ser humano aqui no em São Paulo não conhecer um dependente químico. sim, Não conhecer um amigo, um filho de um amigo, ou na própria família. E sabe a devastação que faz na vida da pessoa, sim, entendeu? Então, assim, alguns amigos meus, tem uma amiga minha também, Wanda, ela falava assim, Marcos, você tem que contar sua história um dia. E aí eu resolvi colocar um vídeo meu, né, falando um pouquinho, cara, mexe na sua ferida, mas hoje, igual eu falei, como eu sei quem eu sou, sim, eu choro por alegria, por estar vencendo, então por que não passar para as outras pessoas que estão a fim de vencer é também? isso aí. Não é, não é querer se engrandecer, Sim, porque, igual eu te falei, estou vencendo. sim. E ajudar alguém que Exato. você tava se afogando, subiu no barco, tá ajudando as pessoas a subir no barco também. Sabe? Vergonha é você tá usando droga, você tá Sim, bebendo, você tá fumando. Falar que você tá vencendo, acho que não é vergonha para ninguém, sim, né? Vergonha é você tá na droga, que eu me envergonhava. sim. Quem não sabe disso? Fazer alguma coisa errada, né? Uhum. É isso aí. Margal, é isso.
Primeiramente, obrigado. Que prazer ter você aqui, de verdade. Que honra ter você aqui. Aprendi demais com muitas coisas aí que você falou. Que experiência incrível, absurda. Fala um pouquinho aí, se você quiser mandar um abraço pra alguém, fica à vontade. Vou sim. Tem uma galera grande. Fica à vontade, pode ir. Ó, tem os meus amigos lá, né, que treinam comigo lá do Bonitos da Corrida. Aí, ó. Pessoal do Férias Aricanduva, são super amigos. O professor Claudinei Ram. Pessoal do Rio de Janeiro, AB Maratonados. Uau. AB, certo? Pessoal, Bora Guerreiros. Certo, Bora Guerreiro? Vamos todo mundo pra muralha esse ano. Levei uma galera, tô levando legal. pra correr lá comigo. Vamos sofrer junto. Entendeu? E todos aqueles amigos meus, que sempre, igual eu tava falando pra ele, cara, se eu amanhecer, às vezes, triste, é só entrar no meu PV. Sim, Ou se não, começar a ler lá o meu perfil, as pessoas que me mandam várias energias boas. Todos aqueles amigos que eu nunca vi na minha frente, que chega lá, sim, sabe, apoia, cara. Pô, meu, eu costumo dizer que a energia, ela passa da tela do Sim. celular e entra no coração. Então, ele ajuda muito. sim. Então, assim, a todos os amigos, todos que eu conheci na corrida, todos que ainda vou conhecer, com certeza, É isso aí. porque o mundo da corrida é enorme, Sim, sabe? É uma energia, é um lugar que eu não quero sair mais, que legal. tá bom? Que bacana. É isso, Marcão. Fico É muito isso. honrado de estar vindo aqui. Você é doido, o prazer é todo Muito nosso. honrado pelo convite. O prazer é nosso de ter uma história assim. É como a gente falou, né? Isso daqui é só Isso aqui não é o nada, detalhe, né? é um detalhe, por trás disso, né? Cada dia de treino, cada Sim. dia da minha vida é muita diferença. Você fala, eu tenho sabe? Pra mim é o meu dia a dia lá que eu tô ganhando as minhas vitórias diárias, É isso do aí. mês inteiro, do ano inteiro. É o mais importante. Eu vou fazer um agradecimento especial aqui, né? Opa! A minha esposa, Senão ia ter briga em casa, pelo amor de Deus. Nós ia jogar essas medalhas tudo fora Vou já. falar uma coisa. Eu até escrevi um texto esses dias, né? Sobre da linha de chegada, né? Sim, Pô, minha esposa estava esse final de semana na linha de chegada. Eu escrevi um texto lá no meu Instagram sobre isso. Então, assim, uma pessoa que me apoia, legal. sabe? E quando ela tá na corrida, parece que é melhor. Quando ela tá na linha de chegada. Que bacana. Sabe? Não importa, mas é uma coisa diferente. E é uma pessoa que tá do meu lado há muitos anos, né? Uau, Desde 2007. E ela sabe do meu processo, ela viveu. sim. Então, assim, é uma gratidão que eu tenho por ela enorme. É, é isso aí. Que incrível. Entendeu? O que passou comigo, assim, viu, né? Então, meu choro aqui é por eu estar vencendo e estar junto com ela hoje. É isso aí. Seria triste se cada um tivesse pro seu lado e ela tivesse Sim. desistido, né? Sim. E hoje ela tá vendo, né? Então eu gosto de fazer as coisas por ela também. Ninguém é perfeito, mas, Sim. cara, eu só tenho a agradecer a minha esposa. Te amo muito. Tá bom? É isso aí, Marcão. Olha, derrubando. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, é uma honra ter você aqui. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tô em paz. É isso. É isso, meus amigos. Obrigado. Você que assistiu até aqui, certo? Se inscreve aí no nosso canal, curte, comenta, manda esse vídeo aí pros seus amigos aí. Quem você acha que precisa ouvir isso? Talvez tenha uma pessoa aí desmotivada da vida, precisa ouvir algumas palavras que foram faladas aqui. Então, manda pra eles aí. E é isso. Tamo junto. Segue o nosso canal, se inscreve no nosso canal. Vamos que vamos, EvoqueCast. Valeu!